Boa tarde. A Rádio Inquieta hoje veio até a FAF, a Associação Desportiva e Cultural da Pica, conversar com o seu treinador, Sérgio Silva. Desde já agradeço a disponibilidade que tiveste para com a Rádio Inquieta, para falarmos um bocadinho do teu trajeto, de como foi o teu crescimento como jogador, como treinador e que motivações é que te levaram a, eu diria quase que a amar este desporto. Sérgio, conta-nos como é que foi o teu início de jogador, provavelmente ainda do futebol de rua, dos campos pelados, que não tinhas as condições que temos hoje. Como é que tu começas a olhar para o futebol com paixão? Assim, antes de mais, boa tarde e também quero agradecer à Rádio Inquieta por este momento e se lembrar de vir aqui à Pica e principalmente também fazer a entrevista a mim. Eu comecei na altura, desde os meus 8 anos, a jogar futebol, na altura até mais na escola, na altura até com o Custódio, que está no Braga, eu, o Custódio, éramos da mesma turma, o Nuno, e na altura lembro-me que até o Serrola que andava pelas escolas a ver aqueles jogadores que mais interessavam para ir representar o Vitória. E na altura fomos todos para o Vitória, já com 8 anos, e depois fui ganhando gosto por futebol, tinha a ganhar paixão por futebol, e depois fomos evoluindo, depois cheguei ali aos iniciados. Na altura era muito também, na altura o Vitória era muito físico. Sei que na altura era muito baixo, depois tive ali aquela transição dos 16 anos e é que dei um passo grande em altura, mas na altura com 12 anos ou 13 fui para o Sand. No Sand tive também 3 ou 4 anos e depois regressei ao Brito na altura de Júniores e cheguei aos séniores pelo Brito, primeiro ano. Na altura o treinador era o Jorge Batista na terceira, na antiga terceira divisão, e depois andei sempre no Brito, acabei por ir um ano para São Romão. Depois de estar em São Romão acabei por ir para Eirão, já também numa fase onde também mais pelo trabalho em si, porque na altura o presidente do Eirão era construtor, a minha área de trabalho e por minha conta conseguia conciliar as duas coisas, tanto ele para me dar trabalho, porque ele era o presidente e eu também tendo futebol lá e ele dando-me trabalho na minha área, conciliei as duas coisas e acabei por ir para Eirão e acabar por estar bem. Depois, quando ele saiu de presidente, acabei por vir outra vez regressar ao Brito. Minto, fui para o Ronfo, do Ronfo acabei por vir para o Brito. Depois no Brito acabei o último ano, antes de terminar a minha carreira, fui para Arões. Em Arões fiz uma boa época, acabei por fazer uma boa época, já também para tentarmos subir na altura já era Campeonato de Portugal, acho eu. E foi quando tive uma queda no meu trabalho e fui obrigado a abandonar o futebol como jogador. Depois nunca mais pensei em regressar, não era a minha ideia ser treinador, vou ser sincero, estava muito, também não era novo, tinha 34 anos quando tive a queda, nunca pensei em treinar, só como foi tudo muito rápido, tive que abandonar o futebol e depois apareceu um convite para ir treinar os juvenis do Brito. E como eu gosto de futebol, mexeu um bocadinho comigo e lá fui para as camadas jovens, na altura para os juvenis do Brito. E até é um ano engraçado, que eles na altura não tinham ponto nenhum, tinham, se eu não estou em erro, pai, 70 ou 80 golos sofridos e tinham 1 ou 2 marcados. E acabei por fazer lá a segunda volta nos juvenis, onde fizemos, vi bastante evolução nos miúdos e ali mexeu um bocadinho comigo no futebol já como treinador. E depois acabou o ano de juvenil, pensei que também já não ia começar mais ou dar continuidade a treinar, e foi quando apareceu o Venâncio, também já era o presidente, regressou outra vez ao Eirão e começou a conversar comigo que devia ir para lá, como era uma pessoa que eu tinha bastante ligação e confiava muito em mim e meteu-me o bichinho para ir para Eirão. E a partir daí... Ou seja, já não te vês sem ser treinador de futebol nesta altura?
Vou ser sincero, eu vejo-me, e eu vou-lhe explicar porquê. O meu trabalho ocupa muitas horas, ok? E este ano até nem estava a começar a treinar no início da época. E como ocupa muitas horas e tenho dois filhos bastante pequenos e cheguei a uma fase, mesmo o ano que passou, quando acabei a época em Airão, o que eles davam à equipa técnica em termos numerários, se calhar não justificava o tempo que eu perdia para o fazer, e estava a perder dinheiro no meu trabalho, porque depende muito de mim, é como eu digo, e depois acabei por regressar outra vez, já com valores, na minha opinião, que têm que ser o mínimo justos para uma equipa técnica. Agora, sei que, e andei a treinar durante 4 ou 5 anos, em valores simbólicos, praticamente para gasóleo. Concordo que haja gente que tenha amor pelo futebol e que tenha tempo e que possa andar por valores baixos. Eu vou ser sincero, por muito mais que goste, e eu também tenho que ter um bocadinho, pensar com o coração e não com a cabeça, e tenho que pensar que tem que me valer um bocadinho a pena. Não estamos a falar em valores astronómicos, estamos a falar em valores normais, que na minha opinião se paga por uma equipa técnica, e nesse caso, para responder, é o que eu digo: se valer um bocadinho a pena em termos económicos, eu ainda treino. Se não valer, por muito mais que gosto, é como eu digo, e gosto muito de futebol, que já estou ligado desde os meus 8 anos, como eu tinha dito, mas não treino. E foi aquilo que eu disse o ano passado, quando acabei a época como treinador do Airão. Acabou por depois surgir aqui o convite, e com valores minimamente razoáveis, em que eu posso perder um bocadinho de tempo e não me arrependo de dizer assim: olha, deixei os meus filhos em casa, que estou numa fase que precisam muito de mim, deixei os meus filhos em casa e deixei de trabalhar, de ganhar dinheiro para vir treinar. E aí já equilibrou um bocadinho as coisas, e nesse sentido, se valer a pena, não me vejo fora do futebol. Acho que vou dar continuidade a treinar. Sérgio, és treinador há pouco tempo, relativamente pouco tempo, ainda tens memórias de quando eras jogador, e por isso podes fazer o termo de comparação. É mais fácil ser treinador ou é mais fácil ser jogador? É mais fácil ser jogador, muito mais fácil. Nós como treinador temos que estar atentos a tudo, temos que saber lidar com 20 e tal pessoas, temos que saber como falar para 20 e tal pessoas, temos que preparar treinos. Hoje em dia, acho que os jogadores são mais exigentes em termos de treino, nós podemos até dizer assim: eu hoje no treino até não vou fazer isto, eu não vou fazer aquilo, até fazemos uma coisa simples. Os jogadores hoje em dia são mais, não é esquisitos, mas mais críticos em termos de isto não é treino nenhum, o treinador ele não percebe nada, ele não sabe treinar, ele não sabe fazer isto, ele não sabe fazer aquilo. Acho que na altura, como jogador, quando eu estava, não estávamos tão atentos a esses pormenores. Hoje em dia já se tem que ter bastante tempo para preparar treinos. Se calhar olhava-se para o treinador de maneira diferente do que se olha agora, provavelmente. Também, tanto em termos de disciplina, como em termos de termos ali uma pessoa, um treinador, que dizemos assim: se calhar ele sabe mais que nós, e vamos estar atentos ao que ele nos diz, e se calhar ele é que está correto. Hoje em dia já temos os miúdos, principalmente a malta nova, já custa mais a perceber um bocadinho o que é que o treinador quer em termos de disciplina, e somos exigentes, e eles já acham que não o devem ser, e penso que hoje em dia, e cada vez pior, o treinador vai ter que engolir muitos sapos, principalmente quem vier da era mais antiga, que vem a treinar há 10, 15 anos. Acredito que hoje em dia tem que engolir muitos sapos perante aquilo que vamos encontrando hoje em dia na sociedade. Nem é só no futebol. E se tu tivesse essas condições quando eras jogador? Se calhar podíamos dar muito mais. Hoje em dia temos sintéticos, temos equipamentos de treino, bolas, tudo em si é tudo melhor em termos de condições do que tínhamos já há 15 anos atrás ou há 20 anos. Hoje em dia, só que é como eu digo, a nossa mentalidade, se calhar antigamente, era muito diferente da mentalidade de agora, mas com estas condições que vamos tendo hoje em dia, porque eu comecei a treinar
na terra e joguei até aos meus 18 anos, acho que sim, até aos 18 anos, até o meu ano de júnior, ainda não jogava nenhum sintético, era tudo terra. Hoje em dia, qualquer campo, ou até são raros os Será campos. que podemos exigir mais aos jogadores por ter condições bem melhores que as de antigamente? Sim, nós podemos exigir. Agora, em termos de jogo em si, temos que exigir muito mais, porque a bola não salta, a bola anda redonda, podemos ter mais qualidade de jogo. Não há campos ilameados, Não há, não há bolas pesadas. nada. É tudo totalmente diferente daquilo que encontrávamos há uns anos atrás. Agora, o exigir, hoje em dia, é como eu digo, perante a juventude que temos a crescer e a sociedade em que estamos, não é tão fácil nós, o que exigimos, e eles não nos... Como é que eu vou explicar? E eles levam isto muito na desportiva, não é? Nós antigamente levávamos muito a rigor e muito sérios, mesmo quem treinava e quem... Hoje não, hoje os miúdos vêm treinar, Vem porque vem? Praticamente. Nota mesmo no balneário, eu não acho correto, né? Os mais velhos, havia respeito por mais velhos, havia por tudo. Hoje em dia chega-se ali ao balneário, qualquer miúdo vem a treinar o primeiro treino, chega ali, se tiver que se equipar em qualquer lado, e você sabe que também era, chegava ali, não te equipas aqui, que este é o lugar daquele. Hoje em dia não acontece isso, os miúdos já vêm mais se divertir, não tudo em geral, mas se calhar 90% já vem treinar por treinar. Em termos de férias, já não estão tão limitados, já não levam isto tanto a sério. Se tiver que ir de férias, vão de férias. Se tiver que ir de fim de semana, vão de fim de semana. Eu nisso tento ser um bocadinho tolerante e tento perceber um bocadinho a cabeça do jogador nos momentos em que estamos, mas às vezes são extremos, não é? Porque estamos a contar que a época acaba em maio, pois, e não acontece só neste clube. Neste ano, por acaso, não vai acontecer, mas acontece em vários clubes. Eu estive a falar com alguns treinadores. Aí tenho um que vai de férias para a semana, uma semana, há um que vai de fim de semana e faltam aos jogos, é como eu digo. A exigência não é igual e eles não levam isto tão a rigor como nós levávamos há uns anos atrás. Sérgio Pica, todos nós que acompanhamos o futebol distrital, temos-nos habituado a estar sempre em divisões superiores e sendo sempre equipas fortes. Este ano, nem tanto assim. Como é que tu recebes o convite do Pica? Ficaste surpreendido? Como é que eu vou explicar? Não fiquei muito surpreendido porque, por acaso, tenho aqui, começaram de início da época 4 jogadores, o China, o Muna, tinha para aí 4 ou 5 jogadores que tinham sido treinados por mim e na altura eles tinham dito que até me gostavam de ver aqui desde o início da época e mesmo a própria direção sei que gostaria, só que optou por o treinador daqui de Faf no início da época, e bem. E depois ali quando as coisas estavam a começar a correr mal, houve ali abordagens e eu percebi que poderia ser convidado a vir para cá. Era um clube, e é um clube que costuma andar em patamares pró-nacionais e sempre na honra para lutar para subir. E eu cheguei aqui, tinha na sétima jornada, acho eu, eles tinham 6 derrotas, tinham 0 pontos. Como é que encontraste o grupo, Sérgio? Eu encontrei um grupo um bocado, não acreditava em si próprio. Como é que encontraste o grupo, desculpa lá, e depois, quando chegaste a casa, o que é que pensaste? Sozinho? Eu encontrei um grupo um bocado, muito em baixo, não é? Eles não acreditavam neles próprios e eu cheguei a casa logo no primeiro treino. Atenção que eu vi qualidade, eu cheguei aqui e vi qualidade, ok? E depois estive-me a conversar tanto com os jogadores que tinham estado comigo, com os diretores, com o presidente, que isto é uma direção até bastante organizada e até muito exigente. E aquilo que eu fui-me apercebendo, e hoje em dia também me apercebo disso, e ele na altura, o plantel foi feito com muita juventude, pouca experiência, muita juventude, e o que estava a acontecer, e acabou por acontecer alguns jogos comigo, em que criavam muitas situações de perigo, não as concretizavam, sofriam de qualquer jeito, falta de concentração em lances cruciais. Isso vai também da experiência da juventude que tinham no plantel. Houve ali as primeiras semanas
que eu estava a dizer, vou ter que trabalhar muito, vou ter que me focar muito nisto e vou ter que dar a volta por cima. Mesmo a própria direção estava-me sempre a pedir nesse sentido. Vi qualidade, claro que depois fomos buscar 4 elementos para acrescentar a este grupo. Mesmo assim, não vou dizer que tenha muita experiência, que ainda por acaso ainda estava... há 2 treinos anteriores estava a ver, não temos nenhum atleta casado, temos todos solteiros. É para ter um bocadinho de percepção do nosso. Então não posso fazer o jogo solteiros contra casados. Não, aqui não dá solteiros contra casados. É uma equipa muito jovem, é uma equipa que tem alguma qualidade. Vou ser sincero, não tenho problemas nenhuns e digo a eles, eu sou muito direto com os meus jogadores. É uma equipa que precisa de muito mais compromisso, muita mais responsabilidade. A mim custa-me, como eu estava a referir antes, de falhar a treinos, de chegar tarde, não avisar, e aqui apanhei muito isso. Isso não faz parte do meu perfil como treinador. Custa-me muito entrar pessoas não me treinar, ou pessoas chegar tarde e não me avisar e chegam aqui, porque nós como treinadores, e o Adriano sabe, mais que ninguém, temos minimamente o treino planeado e bem 14, chega aqui tem 12, depois quer fazer um exercício, não faz, e já muda tudo, e isso a mim custa-me. E isto foi muito, não tenho problema em dizer, desde o início da época foi mal planeado, a minha opinião. Claro que depois se refletiu durante a época. Agora, estamos minimamente estáveis, acho que temos que olhar para a frente e tentar que o Pica chegue a bom porto, porque acho que na honra tem que ser o lugar do Pica, nunca pode vir para a última agora. Estamos num campeonato que temos que disputar. Esse campeonato é típico. O Pica começa muito mal, consegue depois fazer uma recuperação depois da tua chegada, mas agora tem que fazer 6 jogos, eu diria que onde se vai decidir tudo. 6 finais. Como é que tu olhas para este tipo de competição? Eu vou ser sincero, isto foi... A Fé de Braga acabou por fazer isto porque na altura do Covid quis dar prendas a todos os clubes. Foi, vamos subir todos, estava em terceiro, vamos subir tudo, subiu este, subiu aquele. E agora deste tudo. E agora deste tudo. O problema, aqueles que subirem até se vão ficar, tudo bem. Quem subiu, que até foi arrastos, ficou em terceiro ou ficou em segundo e até subiu na mesma, agora vai-lhe custar, porque vai acabar por descer. A minha opinião, da maneira que as séries vão ser feitas, e como já tinham sido feitas, mais ou menos, era como devia ter ficado, ok? Acho bem. Agora, acho que foi muito bruto, muito agressivo nesta fase. Acho que era preferível eles fazerem já isto, mas nem que o próximo ano, mesmo a Pro Nacional, se em vez de ser de 18 equipas, aumentassem para 20 e em vez de ser 3 ou 4 desciam 6, acho que não era tão agressivo, porque já havia também 20 equipas, desciam 6 em vez de 4, e eles acho que é fazer 18 e deixam 4, acho eu, 3 ou 4, prontos, aumentava um bocadinho, e na honra exatamente igual, dividiam as equipas, e em vez de agora descer tantas equipas, acabava por ficar mais, por exemplo, 2 ou 3 equipas na honra, e depois no ano a seguir, sim, acabava por descer o resto, e tinham ali 2 anos para equilibrar as descidas. Assim vai ser muito agressivo, vamos ver o que é que vai dar, vai ser muitas equipas que estão habituadas a estar na honra e mesmo da Pro Nacional a vir para a honra, e vai para o ano sim, vão ser divisões muito mais competitivas. Ou seja, como é que está a lidar o teu grupo, sabendo que passou uma fase, eu diria que nos 7, 8 últimos jogos do campeonato, sabendo que não poderia chegar lá acima, mas quantos mais pontos fizesse, mais tinha pontos para esta fase, mas agora entra numa fase que é decisiva, em que todos os jogos poderá quase que depender de uma vitória, o sucesso, ou de uma derrota ou insucesso. Como é que o grupo está a lidar com esta pressão que é normal? Assim, o grupo está bem, está a lidar bem com isto. Vou ser sincero e venho chamar a atenção a eles que isto é, como você disse,
São 6 jogos, neste caso só faltam 5. É que estamos num campeonato com motivações diferentes do campeonato que tínhamos feito há coisa de 3 semanas atrás. Nós no campeonato E adversários diferentes. Nós no campeonato tínhamos margem de manobra. Isso era o que eu vinha a dizer a eles. Nós vamos somando. Quantos mais pontos tiver, vai dividir a meio, mas mais pontos vamos ter. Quantos mais pontos tiver do primeiro ou do segundo, menos margem de manobra vamos ter depois nesta fase. Ok? Nós tínhamos 6 jogos, neste momento faltam 5, ganhámos o primeiro. E para dar continuidade ao meu pensamento, nós ganhámos esta semana que passou, ganhámos ao Regadas. E ontem, na segunda-feira, a conversa foi muito nesta base. Aquilo que ele vinha a pedir, que era a concentração e a disponibilidade, nós temos que a ter na máxima força. Porque se não a tivermos, é como o Adriano estava a dizer, uma derrota pode deitar tudo por água abaixo. Tudo o que está para trás de uma época está agora avaliada no mês e meio, ok? E aquilo que nós fizemos perante este jogo com o Regadas, não fiquei muito satisfeito, vou ser sincero. Ganhei 2-0, o que interessa é o resultado, mas permitimos ao adversário, neste caso, criar muitas situações de perigo, onde podia ser o resultado de outra forma. Acabámos por ser felizes, acabámos por merecer a vitória, ok? Agora, poderia ser, foi um jogo tanto de um lado como do outro, podia ser um jogo 7-5, foram muitas oportunidades mesmo de uma parte e da outra, nós tivemos oportunidades claras, mas completamente sozinhos, sem guardas na baliza, só com o jogador, e dessas tivemos 2 ou 3 a falhar, e eles exatamente igual. Foi um jogo que podíamos, é como eu digo, se calhar merecíamos ter ganho, mas com um bocadinho de infelicidade, podia ser um jogo que podíamos ter perdido. E foi das coisas que eu disse, daqui para a frente não o podemos cometer, porque a sorte muitas vezes, a sorte procura-se, mas há um dia que pode bater na porta ao lado. E se bater na porta ao lado, nós não temos muita margem de manobra. Conseguimos agora ganhar, nós começamos a fase de manutenção com 4 pontos para o primeiro e 3 neste caso, ou 2 para o segundo. Neste caso estamos a 2 do primeiro e a 1 do segundo. Acabamos por ter aqui já uma margem de manobra, ok, porque temos 2 jogos contra adversários diretos, podemos ter aqui se calhar um empate fora ou em casa e ganhar lá. Agora, os 5 jogos que faltam, no meu pensamento e no pensamento do grupo, é ganhar. Agora é como eu digo, isto vai depender muito de nós, vai depender muito da concentração de cada jogo e isto é muito importante nestes 5 jogos. Ou seja, vai depender muito daquilo que os teus jogadores possam ou não fazer nos jogos, mas eu fui adversário do Pica. O que é que vale isto aqui atrás, no dia dos jogos? Não é muito forte, estou a ser sincero. Neste momento, em termos de assistência, o Pica não tem muita gente em casa. A gente que gosta do Pica e é muito fervorosa, mas neste momento, e acho que também já há 1 ano ou 2 anteriores, acho que não tem vindo a vir muita gente ver o Pica. Os que têm, adoram o clube e levam isto e são fervorosos na bancada. Agora, e digo por aí, principalmente também para os diretores... Mas serão importantes agora numa fase tão curta? Sim, isso neste momento, se toda a gente viesse de Pica, toda a gente que venha a ver o Pica, só nos vai dar mais força e são muito importantes, se tivermos bastante assistência nos nossos jogos em casa, e fora, se possível, vai ser muito importante para que possam nos ajudar a ganhar os jogos, isso sem dúvida. Ou seja, daqui por 20 anos, quando eu vier à Pica e perguntar quem foi o Sérgio Silva, o que é que queres que eles digam de ti? Principalmente aquilo que eu levo no futebol e aquilo que eu quero que eles lembrem de mim é que eu tenho que ser sério, ok? Sério, e eles vão ter que me dizer que são e uma pessoa honesta. E não quero que se treinei mal, se deixei de treinar mal, não é muito a minha preocupação. A minha preocupação, sim, claro que estou no futebol e quero que me reconheçam como no futebol, mas como homem, para mim, os valores que eu tenho, isso é que eu quero que eles também falem. E nisso penso que tenho que estar orgulhoso de mim mesmo e acho que a direção não tem muito contra mim e contra os meus princípios e eu da parte deles exatamente igual. Porque tenho aqui gente também, é como eu digo, a parte diretiva, e quando eu cheguei aqui, como isto é um clube quase no meio do nada,
desviado um bocadinho do centro de Faf, fiquei um bocadinho admirado pelas condições que nos davam e pelas pessoas que eram em si. Tem gente aqui que gosta muito do clube, e só para ter um bocadinho de percepção para acabar esse tema, eu cheguei aqui, nós tínhamos 6 derrotas. Perdemos o 7º jogo em Ronf e acho que foi na semana a seguir a direção pagou-nos um jantar. E a coisa que eu disse aos meus jogadores, e não tenho problema em nos dizer, que em qualquer clube nenhuma direção lhe pagava um jantar, nem nenhuma direção estava com os jogadores. E foi aquilo que eu disse aos meus jogadores, e venho a dizer que eles têm que sentir um bocadinho o clube e têm que sentir um bocadinho o que a direção faz por eles. Não é fácil, é como eu digo, passar porque eles passaram, e 7 derrotas, a direção pagar o jantar. Todos os treinos temos aqui 1, 2 diretores, todos os treinos, às vezes treinos temos 3, 4 diretores, todos os treinos, e isso a mim mexeu um bocadinho comigo, porque já passei por bons clubes, e se calhar não tinha tanta gente como aqui, porque atenção que aqui ninguém ganha dinheiro em termos diretivos, que hoje em dia já se começam a ver clubes a ganhar, tanto o diretor desportivo como gente que está muito próxima da equipa sénior a ganhar dinheiro. Aqui ninguém ganha dinheiro em termos diretivos e gostam muito do clube, e eu nisso tenho uma boa relação, e é isso que eu quero que levar amigos daqui por 20 anos, como você disse, e eles só dizerem bem de mim e não dizerem mal, principalmente também como pessoa. Sérgio, muita coisa ainda ficou para falarmos, o tempo chegou ao fim, agradeço-te a disponibilidade para falarmos um bocadinho do Sérgio e do Pica, do futebol distrital. A Rádio Inquieta agradece-te. Muito obrigado. Obrigado, Adriano.